Aluno, olha isso aqui é macete, pelo amor de Deus, você já perdeu muitas oportunidades na vida por não dominar a matemática. Isso aqui é uma questão que apareceu em concursos e tá pedindo a medida dos lados de um quadrado, mas só foi dado a área do quadrado. Para resolver essa questão, o aluno precisaria de tirar a raiz quadrada de 169. Você conseguiria no momento da sua prova tirar a raiz quadrada de 169? Eu vou te ensinar um macete poderoso nessa aula. Olha aqui, prova, o seu concorrente vai ficar testando. Será que é 12 vezes 12? Será que é 15 vezes 15? Não precisa disso não. Aplica o macete. O que você vai fazer? Você vai pegar o penúltimo número, que no caso aqui é o 6. Você vai eliminar ele. E agora você vai pegar o último e tirar a raiz dele. A raiz de 9 é o quê? É 3. Você coloca aqui. Raiz de 9 é 3. Beleza. E você vai pegar o primeiro número e vai tirar a raiz dele também. A raiz de 1 é 1. Resposta 13, resposta letra B. Você marca a letra B com uma matemática macetada, você destrava. Tirar a raiz de 169, tem muitos alunos que no ensino tradicional iriam fatorar. 169 iria fazer uma fatoração, uma trabalheira danada. Ah, professor, como que você sabia que precisava tirar a raiz quadrada de 169? Você decorou a vida inteira que a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Aí chega nessa questão, você não tem o lado, você tem justamente a área do quadrado, mas está pedindo o lado. Aí você fica confuso. Aluno, como a gente tem aqui, ó, metros quadrados, o que acontece? O lado vezes lado vai ser o quê? Vai se transformar, quando a gente multiplica lado vezes lado, a gente vai ter lado ao quadrado. Por quê? Porque se tivesse aqui, ó, o metro aqui, a gente multiplica o metro também. Por isso que a gente tem metro quadrado. Então fica lado ao quadrado. Eu estou fazendo você raciocinar e não só decorar. Então a gente pode trabalhar com lado vezes lado e a gente pode trabalhar também com a área igual a lado ao quadrado. E quando a gente tem essa formulinha, área igual a lado ao quadrado, o que foi dado no texto? No texto foi dado a área. Então a gente pega no lugar da área, a gente substitui pela informação do texto. A gente vai pegar e vai colocar 169 igual a lado ao quadrado. Eu não quero isolar o lado para eu chegar na resposta correta? Sim. Então eu tenho que pegar esse ao quadrado, esse elevado a 2, e tenho que passar para o outro lado como raiz quadrada, porque eu passo para o outro lado com a operação contrária. Eu vou passar o quadrado para o outro lado como quadrado. Raiz quadrada de 169 igual ao lado. Pronto. Agora é só resolver isso daqui. Ah, professor, então é só isso? Isso mesmo. Eu te ensino macetes, eu te ensino a interpretar, eu te ensino com a didática mais visual possível, te mostrando passo a passo, te mostrando cada detalhe, te mostrando cada movimento, abrindo as fórmulas com você. Eu te ensino com uma didática poderosa, detalhadamente, com calma, te ensinando tudo que foi feito. Olha aqui, ó. Aqui nesse caso, olha o que eu fiz. Eu peguei esse quadrado e passei para o outro lado aqui, ó. Passei como raiz quadrada aqui. Ele estava elevando o lado, só que eu quero isolar o lado, porque é o que foi pedido na questão. Eu passo para o outro lado como raiz quadrada, ó. Ele fica aqui, entendeu? Eu gosto de te passar macetes diferentes para você escolher o melhor modo e você se adapte melhor. Esse macete aqui eu gosto muito dele. Você só precisa decorar 3 passos, independente do número que estiver dentro da raiz quadrada. Para decorar esses 3 passos, e sempre vai ser assim, o que você tem que ter em mente? O resultado, ó, desses números aqui, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Por quê? Porque a partir desses números aqui, que são números fáceis, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que é igual a 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, aí vai dar o quê? Vai dar 9. 5 ao quadrado, 25. Partindo disso aqui, vamos resolver raízes quadradas complicadas, com números como esse aqui, ó. Agora vamos partir para os 3 passos. O penúltimo número, você vai eliminar ele. Por quê? Porque você vai trabalhar agora com o último e com o restante que sobrou. O número esse aqui é o 4. Você vai olhar lá para aqueles números, quais deles terminam em 4. Esse aqui e esse aqui. Como esse aqui termina em 4 e esse aqui termina em 4, o nosso resultado da raiz vai terminar em 2 ou em 8. Concluímos que o resultado dessa raiz vai terminar em 2 ou em 8, beleza? Agora vamos pegar este daqui. Vamos olhar para o resultado da tabela. Qual o resultado
é menor, mais próximo de 17? O 16. O 17 estaria aqui. O menor mais próximo de 17 é o 16, beleza. Só que a gente não vai usar o 16 não. A gente vai utilizar o 4. Então a gente vai pegar e vai colocar o 4 aqui. E o 4 aqui. Ou seja, o resultado da raiz quadrada vai começar em 4. Então, olha só, fizemos 2 passos e já sabemos que o resultado dessa raiz quadrada vai ser 42 ou 48. O que vamos fazer agora? Vamos pegar esse primeiro número e vamos multiplicar ele pelo seu sucessor, que é o 5. Qual que é o sucessor de 4? É o 5. O que vem depois do 4? É o 5. Quando fizermos essa multiplicação, vai dar 20, correto? Por que fizemos isso? Porque o 17 é menor do que o valor que deu aqui. Se é menor, a gente vai escolher o resultado menor. Então, ó, o 17. Agora a gente vai comparar esse resultado, ou seja, o 20, com esse número aqui. O 17 é menor que esse resultado? A gente seleciona o menor. Então, a resposta correta é 42. Quando fazemos, ó, 42 vezes 42, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 4, 8 com 8, 16. Vai 1. 6 com esse 1 aqui, 7, 1. Ou seja, deu certinho, ó. É o 42 mesmo. Sempre vai ser assim. Então, a gente elimina o penúltimo, pega o último, terminou em 4. Terminou em 4. Ou seja, a gente vai, ou vai ser 8, ou vai ser 2. Ou vai ser 2, ou vai ser 8. Beleza. Aí agora a gente pega esse aqui e vê. Qual que é o menor aqui da tabela mais próximo de 17? É o 16. Então, o resultado vai começar em 4. A gente coloca o 4 aqui, a gente coloca o 4 aqui. Na terceira etapa, a gente pega esse primeiro, multiplica pelo seu sucessor, que é o 5, que é o próximo, chegamos num resultado. Esse resultado que a gente encontrou, a gente compara. Se esse número aqui for menor, a gente utiliza o menor valor. Através dessa questão, que é uma questão que apareceu em concurso grande, uma questão importante, eu quero te mostrar o poder da minha metodologia. Muitos alunos pegam uma questão como essa, eles saem lendo, ó, em uma escola, 2/3 dos estudantes são meninos e há 136 meninas. Sabe-se que 1/4 dos estudantes dessa escola tem computador e 1/6 dos estudantes com computador são meninos. O número de meninos que possui de meninas, o número de meninas que possuem um computador tá vendo como que tudo embolou na sua cabeça? O aluno, ele foi acostumado a resolver a questão desse jeito. Ele sai lendo tudo, as informações embolam na cabeça dele, ele fica perdido, ele fica desesperado. Eu vou te mostrar com essa questão o poder da minha metodologia. Você tem informações valiosíssimas aqui na primeira linha da questão. Se você for para essa questão com a mente aberta para interpretar, você acerta. Ó, só com essa primeira linha da questão, praticamente vamos terminar e acertar essa questão. Porque olha só, em uma escola, 2/3 dos estudantes são meninos. Você não pode ler uma coisa como essa aqui e simplesmente largar para lá e continuar lendo, não. 2/3. Esse 2 é uma multiplicação. 2/3 dos estudantes são meninos. Aí tá te falando 2/3 dos estudantes. Pra gente visualizar melhor, a gente obedece o que tá aqui na questão, faz um desenho. Ó. Se tá falando que 2/3 dos estudantes são meninos, o total é quanto? 2/3 são meninos. O total são 3. Porque se 2/3 são meninos, o total é 3 dividido por 3, que é igual a 1. Isso aqui é o total. Então, o que eu faço? Só com essa primeira linha da questão, eu já vou montar um desenho para as coisas clarearem na minha mente. Eu vou fazer um desenho e vou dividir em 3 partes. Ao dividir em 3 partes, eu obedeço o que está escrito na primeira linha da questão. Na primeira linha da questão está falando 2/3 dos estudantes são meninos. Eu vou pegar e vou pintar 2/3. Então, esses 2/3 que eu pintei, isso aqui, ó, são homens. Ou seja, são meninos. E agora falo uma coisa muito importante também, ó. E há 136 meninas. Então, opa, esse desenho que eu fiz, representando os homens, representando os meninos, o que sobrou ali são as meninas. Isso tudo aqui que sobrou são 136. Porque eu sei que isso tudo aqui que sobrou são as mulheres. Calma, eu sei que tem mais informações. Tem, mas essa primeira linha aqui com essas informações valiosas, eu já tenho que transformar para uma linguagem matemática. Quando eu desenho, quando eu pego a minha caneta no momento da prova e desenho, e raciocino, interpreto, o que eu estou vendo aqui? Ah, então se essa parte aqui hoje são 136, aqui também são 136, aqui também são 136. Isso mesmo.
Isso tá lógico, tá dando para ver logicamente, ó. Se você tem uma barra de chocolate, ó. Se você tem uma barra de chocolate, essa parte aqui são 136 gramas, e eu dividi igualmente em 3 partes, essa parte do meio são 136, e essa daqui também são 136. Olha como que tudo vai ficando mais lógico. Pronto, eu não te falei que praticamente iríamos acertar essa questão somente com a primeira frase? Exatamente. Por quê? Porque agora a gente tem tudo. A gente tem a quantidade de mulheres, a gente tem a quantidade de homens e a gente tem a quantidade total de estudantes da escola. Qualquer coisa que for pedido aqui para baixo, eu consigo achar. Por quê? Porque eu já sei o total de estudantes, o total de homens, você concorda que o total de meninos são 136 mais 136. E o total de estudantes? O total de estudantes eu vou pegar os 136 e vou multiplicar por 3. Entendeu? 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 10, 3, 1, 3, mais 1, 4, 408. Então, ó, eu já tenho o total de estudantes. Eu tenho o total de homens, eu tenho o total de estudantes da escola, eu tenho o total de mulheres, eu já tenho tudo. Então, eu tô te falando, só com a primeira frase, praticamente, eu já matei a questão. Só que muito aluno tem medo dessa matéria porque não vai para a questão com uma mentalidade de interpretação. Porque agora, olha o que a gente tem aqui, ó. Sabe-se que 1/4 dos estudantes, ou seja, ó, tá falando 1/4 dos estudantes. Esse 12 estudantes a gente já tem, que é o total. Então, ó, 1/4 dos estudantes dessa escola tem computador. Então, ó, isso aqui, ó, 1/4 dos estudantes tem computador, eu já posso escrever em linguagem matemática. Eu vou escrever isso aqui em linguagem matemática. 1/4 dos, é uma multiplicação, 1/4 dos estudantes. Só que os estudantes são 408, eu já achei, vezes 408. Tem computador. Então, ó, pessoas, estudantes que têm computador, eu já montei aqui, ó, 1/4 dos estudantes. Então, isso aqui, ó, tem PC, tem computador. E, agora continua, ó, e 1/6 dos estudantes com computador são meninas. Então, 1/6 dos estudantes com computador são meninos. São meninos. Então, você tá vendo que para eu achar esse 1/6 dos estudantes com computador são meninos, eu tenho que calcular quantos estudantes têm computador. Então, antes de vir para essa etapa aqui de amarelo, eu tenho que calcular isso aqui. Isso aqui, ó, é mesmo 408 dividido por 4. Isso aqui vai dar quanto? 408 dividido por 4, 8 dividido por 4 vai dar 2. 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, 102. Você consegue fazer isso aqui de cabeça? Às vezes você pode fazer assim também, ó. 408, esse dividido por 4, você pode fragmentar. 2 vezes 2. Aí você divide, aí você divide 408 por 2, vai dar 204. Depois divide por 2 de novo, que aí vai dar 102. Então, através da fragmentação, você consegue fazer isso aqui de cabeça. 408 dividido por 4, às vezes é difícil, pode ser. Mas 408 dividido por 2 e depois dividir por 2 de novo, fica mais fácil. Quantos estudantes tem computador? Ó, 102 estudantes. Aí, ó, 1/6 dos estudantes com computador são meninos. Então, 1/6 desses 102, porque 1/6 dos estudantes com computador, os estudantes com computador são esses 102, então eu vou reescrever, ó, 1/6 dos estudantes com computador, que é o 102. 1/6 de 102 são meninos. Beleza? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu acho quantos meninos têm computador nessa escola. Mas a pergunta é, o número de meninas que possuem computador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu calculo isso aqui, aí eu vou achar a quantidade de meninos que têm computador e subtraio no total de estudantes que têm computador. Quando eu faço, ó, esse 102 dividido por 6... Esse 102 dividido por 6, eu posso reescrever assim, ó, 102 dividido por 6. Isso aqui vai dar igual a 17. 17 meninos homens da escola têm computador. Só que a pergunta é o número de meninas que possuem computador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 102, que é o total que tem computadores, e vou subtrair do 17. Então, ó, meninas com PC, ou seja, com computador, eu vou pegar o total que tem computador, vou pegar os 102 menos os meninos que têm computador, que é o 17, menos 17. Isso aqui vai dar o quê?
Quando a gente faz essa continha, vai dar 85, a gente marca a letra A. Você concorda que depois de fazer esse primeiro raciocínio aqui, após desenhar interpretando essa primeira linha da questão, e eu descobrir a quantidade de meninas, a quantidade de homens e o total de estudantes, pronto, qualquer informação que pedir, eu consigo responder. Aí a questão falou, sabe-se que 1/4 dos estudantes, ou seja, 1/4 do total. Então eu precisava saber o total. Para eu saber o total, eu tinha que interpretar e montar essa primeira linha da questão. Aí, o que eu faço para achar o total? 136 vezes 3, deu 408. Aí falou aqui, ó, 1/4 dos estudantes dessa escola tem computador. Então, 1/4 do total de estudantes, eu tenho que calcular para saber quantos estudantes da escola têm computador. Então, ó, o total de estudantes da escola são 408, eu fiz aqui, ó. Mas que tem computador são 102. Que tem computador na escola que são meninos são 17. Tem computador. Aí eu pego 17, eu vou pegar o total que tem computador, subtrair do total de meninos que tem computador, chegando a 85, resposta letra A. Mas você tá vendo? A questão parece muito problemática, a questão parece muito complicada quando o aluno sai lendo um monte de informações. Mas se ele focar na primeira linha e interpretar, raciocinar, desenhar, igual eu fiz aqui, ó, tudo clareia. Olha o poder da metodologia. Essa questão cai nas provas e muita gente fica bugada, porque não tem essa mentalidade desenvolvida com esse raciocínio que eu estou te passando. Por que eu trouxe essa questão hoje? Porque é uma questão que quando o aluno olha para ela, ela está cobrando somente frações, ó, 7/10 e 3/5. Aí o aluno pensa, pô, fração eu domino, fração eu tive aula de fração, eu sei simplificar frações. Por exemplo, eu tenho uma fração 2/10, eu aprendi que eu vou simplificar ela, tornando ela irredutível, dividindo, conseguindo enxergar que eu vou dividir ela em cima, a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 2, e eu vou tornar essa fração irredutível, tornando 1/5. Então eu transformei essa fração nessa daqui através da simplificação. Tudo que eu faço em cima eu consigo fazer embaixo, porque eu penso que fração, e você pode pensar assim também, que fração é uma balança. Se eu faço algo em cima, eu posso fazer o mesmo algo embaixo que não vai mudar aquela fração. Vai mudar a fração, só que ela continua no final dando o mesmo resultado. Porque se eu fizer 2 dividido por 10 e fizer 1 dividido por 5, vai dar a mesma coisa, ó. 2 vezes 5, 10, zerou. E aqui, ó, tá vendo? 2 vezes 10, 20, zerou. Quando eu faço a divisão tradicional, os dois vão dar o mesmo resultado, porque a fração é uma divisão. E isso aqui você pode pensar, isso aqui é uma balança. Se eu fizer a ação em cima e fizer a mesma ação embaixo, eu estou simplificando a fração. No caso aqui, eu tornei a fração irredutível, porque eu não consigo simplificar mais. E beleza, só que no final das contas, essa fração, que é uma divisão, dá o mesmo resultado. Show de bola, não tem problema o aluno ter aprendido isso aqui, é muito bom. Ainda mais se ele aprendeu desse modo que eu explico, porque fica muito mais claro. Às vezes o aluno só decorou, eu posso simplificar o 2 com 10, transformando em 1/5. Só que ele não tem o raciocínio, a visão de que isso aqui é uma divisão. E o que eu faço em cima eu posso fazer embaixo, porque continua dando o mesmo resultado no final. Tá joia, beleza, isso aqui eu só quis dar uma revisada para conseguir soldar isso na sua mente e você ir progredindo. Trazer essa questão na aula de hoje, o meu foco não é te ensinar isso aqui que eu acabei de ter te relembrado, não. O meu foco é o seguinte, é te mostrar que o aluno tem aula de fração, às vezes ele até domina fração com uma certa facilidade. Mas beleza, ele domina a fração, só que olha o que acontece. No momento da prova, vai cair questões mais elaboradas. O texto da questão vai mudar. O aluno tem que estar preparado para lidar com qualquer tipo de enunciado, com qualquer tipo de texto que venha aparecer envolvendo essa temática de frações ou qualquer outra temática. Porque olha o que aconteceu. Essa questão cobrava, na verdade, cobrava um domínio da linguagem matemática atrelado a uma interpretação muito boa. E também você tem que ter um padrão de resolução. Qual padrão é esse? Olha só, na resolução dessa questão eu vou partir do comando. Nesse caso,
com relação à quantidade de correspondência que Carlos deveria entregar, olha só, que Carlos deveria entregar, olha só como que a ordem é a partir daqui, ó, a quantidade, então a minha resposta é a partir daqui, a quantidade que coube a Marcos, eu quero saber então a quantidade que coube a Marcos, o meu foco é no Marcos. Aluno, dá uma olhada nas alternativas, ó, letra A, B, C, D e E. As alternativas estão em fração. Então, se as alternativas estão em frações, você tem que ter um olhar atento para as frações da questão. E não vai cair na besteira de pegar igual a gente tem aqui, ó, 7 sobre 10. Tem aluno que não dá uma olhada nas alternativas, aí ele pega e ele vê 7 sobre 10 no texto da questão e ele faz assim, ó, 7 sobre 10... eu tenho que fazer essa divisão aqui. Eu vou dividir 7 e vou dividir por 10. 7 dividido por 10 é muito fácil. É só eu andar com a vírgula para a esquerda. Vai ficar 0,7. Aí ele elimina isso aqui e começa a trabalhar com 0,7. Meu Deus do céu, as alternativas estão em frações. Todo o seu foco é chegar em alguma coisa que obedeça às alternativas. Porque você quer acertar a questão. É só isso que você quer. Mas a prova é obedecer ordens. O meu foco, então, a partir de agora é no Marcos. E o meu foco é também continuar trabalhando com frações. Das correspondências que deveria entregar o carteiro Carlos. Então, ó, o carteiro chama Carlos. Passou. Então, ó, Carlos passou 7 sobre 10 delas para o carteiro Jorge. Então, 7 sobre 10 foram passados para Jorge. Dessas, Jorge repassou 3/5 para Marcos. Isso aqui é muito importante para mim, ó. 3/5 para Marcos. Por que que isso é muito importante para mim? Ó? Isso que eu vou circular de vermelho é muito importante. O meu foco é no Marcos, meu Deus. Eu vou fazer um esqueminha para ficar mais fácil. O carteiro Carlos passou 7 sobre 10 as cartas para Jorge. E Jorge passou 3/5 para Marcos. Tá vendo? Você não tem que ficar olhando a questão como um todo, não. Monta um esqueminha. Quando tiver um pouquinho confuso, pega o texto da questão e transforma para um esqueminha, transforma para a linguagem matemática. E o meu foco realmente não é no Marco. Vamos continuar, ó. Nesse caso, com relação à quantidade de correspondência que Carlos em relação à quantidade que Carlos deveria entregar, a quantidade que coube a Marcos é. Então, ó, a ordem tá partindo de Carlos, quer saber, de Carlos para Marcos. Então, para eu fazer esse percurso de Carlos para Marcos, aconteceu exatamente isso aqui e isso aqui. Agora que você fez esse raciocínio interpretativo, acabou, porque agora você precisa de transformar um vocabulário de língua portuguesa para linguagem matemática. Eu fiz o raciocínio e nesse percurso aqui, ó, teve um vocabulário que eu tenho que transformar da língua portuguesa para a língua matemática para eu chegar na resposta correta. O carteiro Jorge tinha 7 sobre 10, então foi passado 3/5 da quantidade que o carteiro Jorge tinha. Então foi passado 3/5 de, que é uma multiplicação na matemática, de 7 sobre 10. Pronto. É só você fazer essa continha. O que vai dar? 3 vezes 7? 21. 5 vezes 10? 50. 21 sobre 50, tá vendo? Resposta letra C. 21 sobre 50. Você entendeu? Essa questão cobra muito mais interpretação do que qualquer outra coisa. Isso aqui, quanto mais organizado tiver, melhor. Para eu saber a quantidade que Marcos coube a Marcos, eu sei que foi passado de Jorge para Marcos, foi passado 3/5 da quantidade que Jorge recebeu, que é 7 sobre 10. Só que muitas vezes o que falta é esse raciocínio interpretativo que eu te mostrei aqui e desenvolver na sua mente um padrão de resolução. Se as coisas estão confusas, monta um sisteminha, monta uma tabela para a coisa ir clareando, para ir ficando mais lógico. Beleza, então tá bom, valeu, até a próxima aula, continua firme, divulga esse material, divulga esse vídeo, caso você tenha gostado, divulga para quem precisa, vambora, eu tô com você, e vamos pra cima, valeu, aquele abraço!